Olá, pessoal. Vamos então ao nosso tema de hoje, os cuidados com os cuidadores de idosos. Eu vou passar para vocês a minha experiência de 5 anos em que eu precisei do auxílio desses profissionais para me ajudar a cuidar do meu esposo. É bom que saibam que não existe uma regulamentação desta profissão no Brasil ainda. Existe projeto de lei ainda tramitando no Congresso, mas ainda não existe uma regulamentação da profissão. Com isso, esses profissionais, eles vêm de duas formas para a gente. Ou eles vêm via agência de cuidadores, ou eles vêm particular e nós os contratamos com os mesmos requisitos de empregada doméstica, legislação de empregada doméstica. Esses cuidadores, quando eles vêm via agência, eles têm um acerto, cada agência é diferente. A maioria delas não contratam, não registram esse pessoal, então esse pessoal não tem muito vínculo, não tem muita responsabilidade, porque eles não são contratados, eles são prestadores de serviço. E ao longo de meus 18, quase 20 anos, trabalhando em home care, atendendo pacientes em casa, eu pude ver muita dificuldade que as famílias tinham com este pessoal que era oriundo de agência, porque como eles não têm um vínculo empregatício, eles faltavam muito, eles deixavam as famílias na mão, e isso é muito complicado, porque o paciente não pode ficar, se a gente tem um cuidador, é porque conta com aquele profissional para nos ajudar, e a gente tem outras atividades da vida que precisam acontecer. E quando eles faltam, desestrutura toda a nossa organização da casa e desestrutura também o paciente, porque ele fica sem aquela rotina que o paciente deve ter. E aí o que acontece? Às vezes eles não vêm, a gente tem que improvisar da forma que dá, ou então a agência manda um outro totalmente desconhecido, o que é muito complicado também, porque o nosso paciente, os nossos queridos vão estranhar, porque ele já tem uma certa ligação afetiva, já tem um certo conhecimento de quem é que vai estar em casa cuidando deles, e quando vem um outro em cima da hora, a coisa complica terrivelmente. Então, esses profissionais oriundos de agência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles não têm nenhum vínculo e nenhuma responsabilidade com a agência, porque eles são terceirizados. Uma outra forma, que foi o que eu optei mais tempo de ter, e até o final da vida do meu esposo, eu contratei como fosse uma empregada doméstica, só que eu tinha uma outra auxiliar, né, para os deveres de casa, e essa cuidadora, ela tinha carteira assinada, carga horária e descrição de tudo que ela tinha que fazer com meu esposo. Isso é muito importante, você combinar antes, que já tem o ditado, que é combinado não sai caro. Então eu tive 3 cuidadoras vindas que eu contratei. A primeira foi via agência e que realmente me deu muito trabalho, que acabou indo para a justiça o caso dela. E as outras 3 eu não tive nenhum outro problema, elas eram contratadas e nós acertávamos, combinávamos tudo. O que é importante, muito importante, você ter referência. Estes cuidadores ou cuidadoras precisam ter referência. É muito complicado você ter um cuidador que vai ficar na sua casa, vai conviver com a tua família, vai saber da intimidade da sua família durante meses ou até anos, e se você não tiver referência desse profissional. Então, você tem que ter a mínima referência sequer desses profissionais. Outra coisa importante é que você tenha, antes de contratar, você tenha um laudo da saúde desse cuidador. Porque é muito complicado você ter um profissional que falta por problema de saúde. Ele tem direito de ficar doente, óbvio, todos nós temos. Mas quando começa com uma sucessão de idas ao postinho de atestado, de idas ao postinho de atestado, você fica de mãos atadas. Então é importante que a gente tenha, no mínimo, um laudo desse paciente com exames,
com a doenças pregressas que ele pode ter tido, ela pode ter tido, e principalmente todas as vacinas. Agora, com a pandemia, não se fala em contratar funcionário sem as vacinas, tá? Isso também é muito, muito, muito importante. O fato de você mudar de cuidador com muita frequência, você desestabiliza o paciente, você desestabiliza o seu amado. Então, isso é muito importante que nós tenhamos esse tipo de cuidado, tá? E é o que eu costumo dizer sempre: tudo tem que ser combinado antes. E se você combinou antes, já está combinado. Só que durante o processo do trabalho, surgem novidades, surgem coisas novas. E essas coisas novas precisam ser revistas, precisam ser discutidas e precisam ser esclarecidas. Principalmente quando o paciente caminha para uma fase terminal, caminha para uma fase de demência muito severa. Então, esses pacientes, esses cuidadores, eles têm que ser orientados constantemente. Primeiro, eles não têm a noção do que vai acontecer, e muito menos a gente, mas eles precisam estar predispostos a se adaptarem a novas situações. Isso é muito importante que aconteça também, que seja muito bem esclarecido entre a família e o cuidador. Eu tive 3 cuidadoras que viajavam comigo, que ia para a casa de parentes, que nós fazíamos passeios, e tudo isso era computado como hora extra. Então, tudo isso é importante você saber, que tudo que está no registro, você tem que cumprir. Então, se ela concorda, ou se ele concorda, vamos viajar, vamos. Então, tá, tantas horas extras vão ser pagas para que você possa, então, nos acompanhar. Isso é muito, muito importante mesmo, tá? O que eu queria deixar para vocês é isso. É a confiança que você tem que ter, o profissional tem que ter essa disponibilidade. Em último caso, eu nunca precisei, mas em último caso, você avisa que você tem uma câmera dentro de casa. É muito importante isso também. Se você não se sente confortável de deixar o seu amado, de deixar o seu familiar sozinho com o cuidador, você então instale a câmera e avisa que a câmera estará ligada 24 horas, que é uma rotina da casa e que isso não tem nenhuma questão de desconfiança e que cause nenhum constrangimento, mas é um hábito da família. Então, isso é muito importante também ser colocado, ser esclarecido, para que não haja nenhum empecilho e nenhum problema mais tarde, tá bem? Eu espero ter ajudado vocês. Um beijo!